Bom dia, boa tarde e boa noite, queridinhos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, continuando a nossa parte celular ali, então, a gente viu um pouquinho da célula procariótica, né? Que é uma das que é caracterizado como um organismo vivo, né? Então, eles acabam sendo separados, né? Porque você tem aquelas características de um ser vivo que a gente viu que tem que apresentar ser constituídos de uma célula, buscar energia para sobreviver, responder a estímulos do meio, se reproduzir, evoluir, tá? E aí, de acordo com o número de células, que eles são divididos em unicelulares, né, que possuem só uma célula, bactérias, cianofícios, protozoários, algas unicelulares e leveduras, e pluricelulares os demais organismos, tá? Então a gente tinha visto aquela divisão dos procariontes, né, que eles não possuem a carioteca lá delimitando o núcleo celular, né? Então o DNA é disperso no citoplasma e são consideradas, né, células incompletas, né? E diferente dos eucariontes, tá? Que são organismos, são células que possuem já a carioteca envolvendo todo o núcleo celular. Tá? As células eucariontes ou eucarióticas, né, também são chamadas de eucélulas, elas são mais complexas que as procariontes. Tá? Elas possuem uma membrana nuclear individualizada, né, então que separa o material genético, o DNA, do restante dos componentes celulares, e vários outros tipos de organela que fazem parte da constituição dela. Tá? A maioria dos animais e plantas aqui que nós conhecemos, né, são dotados desse tipo de célula, ou seja, são organismos pluricelulares, né, com carioteca, né, então com uma organização celular bem maior. Tá? Quanto à formação, a gente vai discutir isso na aula ao vivo, mas o que se consta assim de forma com uma maior interação entre cientistas, uma maior concordância entre eles, que é altamente provável que essas células tenham surgido por um processo de aperfeiçoamento, tá? Que ocorreu de uma forma contínua das células procariontes. Então a gente não consegue avaliar com uma precisão quanto tempo a célula primitiva levou para sofrer aquele aperfeiçoamento na sua estrutura, né, até originar o modelo que se repete na imensa maioria das células. Mas é bem provável que tenha demorado muitos milhões de anos para isso acontecer, né? Acredita-se, claro, que a célula primitiva ela tivesse sido bem pequena, e para que sua fisiologia estivesse melhor adequada à relação tamanho e funcionamento, né, era necessário ela crescer. Então, se tem isso que a membrana da célula primitiva tem emitido internamente prolongamentos ou invaginações da sua superfície, né, de forma que essas invaginações se multiplicaram, adquiriram uma complexidade maior, né, e se aglomeraram, né, ao redor do bloco inicial, até um ponto de formar essa intrincada malha que monta o retículo endoplasmático, por isso que ela sofre. E daí as outras organelas celulares, né? Aí a partir daí ela teria sofrido outros processos de dobramento da própria célula, né, que originou outras estruturas intracelulares, como o complexo de Golgi, os vacúolos, os lisossomos, as fibras, entre outras, né, características da célula. Tem uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal, que ela está na presença dos cloroplastos e do vacúolo. Tá? As células vegetais ela possuem cloroplasto, que dá a coloração verde para as plantas, né, pela pigmentação que capta a luz solar para a realização da fotossíntese, e do vacúolo, que contém água no seu interior. A célula animal não contém cloroplasto e nem vacúolo. Tá? Então, quanto a essa origem, se acredita muito na teoria da endossimbiose, né? Ou seja, que
um organismo, né, uma célula maior, possuía dentro de si uma célula menor, mas com melhor características, acabando fornecendo um refúgio para essa célula menor. E esta com a capacidade de fotossintetizar ou sintetizar proteínas que fosse de interesse para outra, né, acabaram vivendo junto de uma forma simbionte, tá? E daí eles viverem nessa simbiose, né, aonde os dois organismos trabalhavam para se auxiliar, acabou sendo melhor para os dois, né, sendo mais interessante para os dois. Então, dentro desse grupo, a gente encontra as células vegetais, né, com cloroplasto, parede celular, que é a parede celular à base de lignina, que confere, né, aquela resistência vegetal, a dureza aos tecidos vegetais, e normalmente com um grande vacúolo central que serve para armazenar água. Tá? E as células animais, sem cloroplastos e sem parede celular rígida, né, com vários pequenos vacúolos, tá, de tamanho bem reduzido. O termo célula foi utilizado pela primeira vez em 1665 pelo inglês Robert Hooke, que com um microscópio bem simples, né, observou alguns pedaços de cortiça. E cortiça ela é um tipo de célula, né, e percebeu que ela era formada de vários compartimentos vazios, o que ele chamou de célula, como se você olhasse um favo de mel limpo, né? Então todos aqueles compartimentos eram considerados célula, tá? A célula animal é uma célula que pode se encontrar nos outros animais, né? E se distingue da célula vegetal pela ausência de parede celular e de plastos, tá? Possui flagelo, né? O que não é comum nas células vegetais. A célula animal sem cloroplasto e sem parede celular, então possui vários pequenos vacúolos, né, para armazenamento de substâncias, água e afins, e possui como organização básica o nucleolo, né, onde está armazenada a carga genética, o DNA, né, celular, que traz todas as informações dos nossos antepassados, né, e repassa essas informações. O núcleo celular, que tem os cromossomos do DNA, né? O ribossomo, que faz a síntese de proteína, que produz proteínas, vesículas, o retículo endoplasmático rugoso, né? Ou ergastoplasma, que faz o transporte de proteínas, por isso que ele tem ribossomos grudados nele, né? Por isso que se chama de rugoso, porque ele possui vários ribossomos grudados nele. O complexo de Golgi, que armazena e libera proteínas. Os microtúbulos, que são essenciais na estrutura celular. O retículo endoplasmático liso, que é responsável pela produção de lipídios, tá? As mitocôndrias, que fazem a respiração celular e a liberação de energia. Os vacúolos que existem na célula animal, tá? Que servem como reserva energética. O citoplasma celular. Os lisossomos, que fazem a digestão de componentes celulares que não são mais utilizados ou que precisam ser diminuídos em tamanho menores. Os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular. Tá? Então, são características básicas das células, entende? E uma organização básica delas. Claro que a gente vai ver cada componente, né, por si só, mas são esses componentes mais importantes que se tem no meio da célula eucarionte, né, quando você compara ela. Então, se tu faz uma comparação básica com a célula procariótica, a organização é muito maior, né? Na célula procariótica ela não possui membrana nuclear. Na célula eucariótica, ela possui núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Tá? Na célula procariótica, não possui organelas com membranas. Na célula eucariótica, possui uma grande variedade de organelas com membranas. Tá? A célula procariótica, a fotossíntese e a respiração celular ocorre em membranas celulares. Na célula eucariótica, a fotossíntese, no caso das células vegetais, ocorre no cloroplasto e a respiração celular acaba ocorrendo nas mitocôndrias, tá?
Então isso é a organização básica de todos os organismos maiores, mais evoluídos, né? Então, dependendo do tipo de célula, você consegue ter uma visualização maior desses componentes também, tá? De uma forma geral, toda a organização celular é básica e os organismos mais evoluídos acabam possuindo essa organização, né? Porque daí, como os organismos pluricelulares que possuem uma grande quantidade de células, a organização das células eucariontes origina os tecidos, né? Tecidos e órgãos característicos, por exemplo, o tecido epitelial, o tecido ósseo, o tecido muscular, o tecido nervoso, o tecido sanguíneo e os órgãos, né? Coração, pulmão, baço, rim, fígado, o cérebro. Então você tem funcionalidades bem diferentes, tá? Que partem de um mesmo tipo de célula, mas cada uma com a sua função específica, tá? Então isso leva a essa associação intracelular dentro da célula, né, de ter independência estrutural e funcional, que acaba garantindo a maior distinção morfológica para cada organismo, de acordo com a sua função celular como um todo. Tranquilo, gente? Acho que seria isso como essa parte introdutória da célula eucariótica, né? Lembra que a célula é a unidade funcional e estrutural de todo o ser vivo, né? E anotem as dúvidas, a gente esclarece todas as dúvidas na aula ao vivo, certo? Então fiquem bem, gente, se cuidem e até a próxima aula.